Aí, Oi, Duda. tecnologia testando a gente. Tá difícil, tá difícil. Mas a gente é teimoso também, né? Não vamos Exato. deixar de lado, né? Agora já você já vai entrar de novo. De novo. Tá difícil, cara. Hoje. Tá difícil, mas como diz a Duda, a gente é teimoso. Teimose. Então, ó, eu vou, Pode. eu vou repetir a pergunta para Jace, só para a gente deixar registrado, que é quais são as principais, as maiores barreiras que você e a tua família vem enfrentando, né, com o fato de ser mãe de uma criança trans. Quais as coisas que mais estão pegando para vocês, assim? Ultimamente, eu tive uma entrevista com um jornal e eles tentaram abordar sobre o assunto e eu aceitei pelo fato de poder ajudar outras mães a saberem mais sobre o assunto de crianças trans. O que aconteceu depois disso? A chuva de pessoas printando essa entrevista, falando coisas, até lives inclusive, falando coisas que não têm nexo sobre uma criança trans. Primeiramente, eles não procuram saber que uma criança trans, ela não faz uso de nenhuma medicação. Uma criança trans, ela não faz cirurgia nenhuma de retirada ou para colocar qualquer órgão sexual. Então, assim, as pessoas, elas buscam atacar as mães porque na cabeça delas, criança trans, ela faz uso de hormônio, ele é obrigado a fazer cirurgias para se automutilar. E isso não acontece. Uma criança trans só passa pela transição social, que é a transição só de corte de cabelo, de vestimenta, do nome, que no caso do Gustavo, ele que escolheu o nome dele. Então, assim, as pessoas não buscam compreender isso. E pela falta de entendimento, pela falta de eles entenderem sobre esse assunto, eles vêm em cima da gente como se a gente pudesse ter o controle, que nem eles falam que nós mães aqui obrigamos uma criança a ser trans. Qual mãe que... Eu acho que nem uma pessoa trans quer ser trans. Porque a expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos de idade. Então, para uma mãe que ama seu filho, qual a mãe que quer isso para ele? Nenhuma. Só que as pessoas, elas são tão assim cegas pelo preconceito que elas não buscam compreender sobre o assunto. Elas simplesmente escutam algumas coisas e juntam da forma que elas acham. E elas não procuram pesquisar, não procuram entender, não procuram realmente as pessoas que realmente sabem sobre isso. Então, esse foi um dos motivos de eu ter também seguido em frente com essa questão do Instagram, que é muito assustador, porque é muita gente com pensamentos maldosos, muita gente assim que lhe ameaça, que lhe deseja coisas horríveis. Então, assim, o Gustavo ele não tem acesso a nada no Instagram. Tudo eu vejo. Se chega uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor, que eu vejo, eu escuto o áudio, eu vejo a mensagem. Se eu ver que é para ele, eu mostro para ele depois. Só que assim, eu busco não deixar ele ficar o tempo todo na internet, porque querendo ou não, é muito doentio. Porque você leva coisas que você nem imagina. E pela simples fato da falta de informação das pessoas. Somente. E muitas acabam justificando o próprio ódio, né? Não entendem, acham que estão fazendo qualquer coisa de bom, sei lá, em nome de quê, né? E só tornam a vida de pessoas trans ainda mais difíceis, né? Porque já não bastam todas as barreiras, né, administrativas, sociais, enfim, as redes sociais elas trazem parece que uma certa liberdade, né, para as pessoas atacarem e falarem o que elas bem entenderem, né? E como é que é a questão do ódio digital? É muito frequente com vocês? Depois dessa matéria, a gente estava com 16 mil seguidores. Aí depois dessa matéria, assim, foi de 16 mil para 23.900.
Então, assim, dessas pessoas que chegaram, muitas vieram querendo entender, querendo saber mais, mas muitas eu tive que bloquear porque, assim, muito ódio, falando que eu estava mutilando meu filho, que eu manipulava meu filho, e pela mistura de muita coisa. Por eu ser lésbica, é pior, porque na cabeça das pessoas, eles acham que por eu ser lésbica, é por isso que meu filho é trans. Que eles não sabem a diferença de identidade de gênero para orientação sexual. Então, isso ficou pior para mim, por essa parte. Porque parece que dá a impressão que as pessoas vêm com esse ar de doutrina e tudo mais, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso, E porque tem inúmeros casais cis, héteros, que têm filhos trans. Então, eles também incentivam as suas crianças. É assim, a falta de entendimento, a falta de entender sobre o assunto. Eles acham que uma pessoa trans, ela é trans a partir dos 18 anos de idade. Mas eles não conseguem entender que a maioria só é trans depois de 18 anos porque não tem apoio. Com 11, 12, 13 anos me pedindo para falar com os pais, pedindo ajuda, que queriam falar com os pais, mas não conseguiam porque os pais não conseguiam entender. Alguns eu tentei, conversei, outros não deu porque eles não queriam nem sequer falar. Então, assim, a gente vem tentando ajudar. Algumas mães, graças a Deus, estão vindo até mim, estão conseguindo entender, compreender seus filhos, e é esse o propósito, de ajudar outras crianças a não passarem o que o meu filho passou. que ótimo que tem Sensacional. essa motivação em criar uma rede de afeto e de apoio, né? Porque eu acho que isso facilita muito nesses processos todos em paralelo, porque acho que está todo mundo em processo, né? E quando acho que famílias se unem assim dentro de um problema que é comum, né? De uma questão que é comum, porque realmente eu acho que isso ah, provoca muito esse conservadorismo odioso, né? Que tenta enfiar a goela abaixo de todo mundo a cis heteronormatividade, né? E no fim das contas tentam terceirizar isso que é a realidade que a gente vive, mas tentando fazer uma inversão de valores em cima da comunidade LGBT, né? Então, é, eu acho que é bastante corajoso também pegar e fazer esse trabalho que você está fazendo. E, e eu acho que para as pessoas trans no geral, que dentro das que começaram a demonstrar, né, a sua transgeneridade na infância, foi o meu caso, assim, eu só não vivia a transgeneridade até determinada idade. O que você mais quer é uma família que te dê suporte, que entenda a tua identidade, que permita que você seja, né, e que você não seja ah, não te seja negado afeto e proteção em função disso. Então, eu vejo que isso que você e tua família estão fazendo assim é muito corajoso e com certeza marca a história do Gustavinho assim de uma maneira super positiva para o resto da vida dele, sabe? Então, O que nos faz continuar lutando é ver cada vez mais que o Gustavo se sente cada vez mais seguro, cada vez ele se sente mais feliz, porque quem conheceu o Gustavo antes e conheceu o Gustavo hoje não conhece, não consegue entender o quanto. Eu falo para as pessoas que o Gustavo nasceu de novo, porque a criança que ele era e a criança que ele é hoje são totalmente diferentes. como é que ele era antes? O Gustavo, quando ele começou, que eu comecei a perceber, ele tinha 2 anos. Só que nessa época, eu não fazia nem ideia o que era uma criança trans. Ele começou com a rejeição de roupas, ele chorava muito quando eu colocava o vestido, até que chegou um ponto que ele começou a se machucar. Ele começou a arrancar o cabelo toda vez que eu forçava ele a colocar tiara, a colocar laço. Então, eu percebi que tinha algo de errado porque o Gustavo chorava muito. E começou a ficar muito agressivo.
Então, eu levei ele no neuropediatra, levei no psicólogo, levei no psiquiatra. Foi feito vários exames de eletroencefalograma, foi feito tudo sem imaginar. E a resposta dos médicos é que ele não tinha nada. Era uma criança saudável, só que um pouco agressiva. Até que eu comecei a conversar com uma prima a respeito do Gustavo, falando as minhas aflições, que eu já não sabia o que é que eu fazia, porque o Gustavo chorava demais. O Gustavo nunca gostou de ser filmado. Ele ficava extremamente irritado. Deu uma travadinha. Tá sem áudio você, Celo. Falei para já se voltar que tava bom demais. Ah, voltou. Bom, como eu estava falando, ele não se permitia ser fotografado. Então, essa minha prima falou assim, amiga, se eu te mandar vou te mandar uma história no YouTube. Entra lá e assiste. Se você vê que talvez possa te ajudar. E ela mandou a história da Chess para mim. Então eu comecei a assistir e cada vez mais que eu comecei a assistir sobre ela, eu via o Gustavo naquela história. A forma como, porque o Gustavo sempre foi muito desenvolvido. Ele sempre foi muito assim, rápido em tudo. Ele começou a engatinhar com 5 meses, a andar com 9 meses, a falar com 1 ano. Então, assim, o Gustavo sempre foi muito rápido em tudo para ele. Então, assim, o Gustavo sempre se tratou no masculino. Quando ele se olhava no espelho, ele falava, eu tô lindo. Como ele não sabia falar lindo, ele falava, tô indo. Mamãe, eu tô indo. Então, assim, ele nunca se tratava no feminino. Só que, para mim, isso não... Oxi. Calma aí que já volta. Caiu. Caiu. Vamos chamar ela de novo. Desistir, nós não desiste. Não. Nossa, já teve live difícil, mas essa hoje tá osso. Tá testando, né, a resiliência. Nossa. Ai, ai, ai. Gente, tem mais uma live depois dessa, viu? Com a Jaqueline Bezerra e o Marcelo Zig. Exato. Então fiquem ligados, a gente vai falar sobre diversidade funcional e parentalidade. Vai estar incrível essa. Esperava se a Jaci entra de novo. Gente, também para quem se interessa pelo tema e tá entrando aqui que realmente quer saber mais sobre o tema, a gente tem uma outra live já com a Tamires do Nunes, do Minha Criança Trans, também aborda o tema. E também tem uma live com o César Santana, que aí não é transgeneridade na infância, mas é transparentalidade. Ele é um homem trans que é pai, né? E, além disso, tem muito conteúdo sobre, no nosso Instagram, alguns carrosséis, tem textos, enfim, ainda mais coisa que vai sair sobre o assunto da transgeneridade, da temporada sobre infância, diversidade na infância e na adolescência. Vamos ver se a Jaci volta. Aqui, chegou. Agora ela vai entrar. Oi, Jaci. O Instagram pode testar a gente não desiste. Vamos que vamos. Ah, Você estava falando sobre o Gustavo, Jaci, quando ele era pequeno e tal, né? Que ele era Só muito se tratava no precoce. masculino. isso, que ele sempre se referia no masculino e não no feminino.
Só que até então eu não conhecia nada a respeito e também na época eu ainda não era assumida lésbica. Então, assim, eu tinha muito medo sobre essa questão, porque a minha família é bem conservadora. Então, quando eu me assumi lésbica, eu vi uma rejeição muito grande da minha família. E nisso eu sofri bastante. Com isso, eu resolvi ir embora da minha cidade natal e fui morar em Fortaleza, que foi aonde tudo começou com o Gustavo. Antes dele começar a transição dele, eu matriculei ele numa escola, que foi onde aconteceu coisas horríveis com o Gustavo, que foi quando todos os dias eu levava o Gustavo para a escola. E sempre perguntava tanto para ele como para as professoras como é que ele estava na escola e ninguém me falava nada. Quando faltava um mês para entrar a pandemia, que foi no mês de março, eles me telefonam para a escola, mandando que eu fosse lá imediatamente, que elas queriam conversar comigo. Eu achei que o Gustavo tinha caído, porque ela falava direto que ele estava subindo num corrimão da escola. Então eu fiquei tão desesperada, levei cartão SUS, levei documento, eu falei assim, Gustavo quebrou o braço, elas não querem me dizer. Cheguei lá correndo na escola e eu nunca vou esquecer do que aconteceu nesse dia. Estava me esperando por mim a coordenadora, a diretora da escola e a professora do Gustavo. Ela falou, mãezinha, senta aqui que a gente precisa conversar. Aí ela começou a conversar comigo. Mãe, há 1 ano e meio, aí falou que ele na época não tratava o Gustavo ele não tinha passado pela transição. A sua criança está excluída das outras crianças. Ela não brinca com nenhuma criança, ela chora bastante, ela está o tempo todo tentando ficar comigo, ou na diretoria, ou na cozinha. E a gente está achando que a sua criança está com depressão. Porque nenhuma criança, na hora do intervalo, ela fica o tempo todo sozinha. E a gente está ficando um pouco assustada porque isso já vem acontecendo há 1 ano e meio. Quando ela terminou de falar, a minha vontade foi de voar no pescoço dessa professora. Por quê? 1 ano e meio para me dizer que meu filho estava passando por dessas coisas todas, sendo que eu estava todos os dias na escola. Que justificativa elas tinham para falar isso? Então eu falei assim, traz o meu filho aqui, por favor. Eu quero perguntar para ele o que está acontecendo. Ele chegou na sala e já veio chorando, porque ele achava que eu ia brigar com ele. Eu falei assim, mamãe, se você não me contar o que está acontecendo aqui na escola, eu não tenho como te ajudar, porque você não se abre comigo. Aí ele começou a chorar e falou assim, mamãe, tudo está acontecendo porque eu cheguei para um amiguinho meu da escola e eu falei que eu não era uma menina, e sim um menino. Então, depois disso, ele começou a me bater e todas as outras crianças que chegavam perto de mim me batia. Tanto me batia como ninguém queria mais brincar comigo. Sempre quando eu tento ir no banheiro ou para ir para qualquer lugar sozinho, eles vão e me machucam. Então, para eles não me machucar, eu fico perto das professoras. Eu falei assim, mas você já falou isso para suas tias? Já. As tias vê, mamãe. Elas ficaram assim, não conseguiam mais falar nada. Meu Deus. Entendeu? Elas permitiram que o meu filho passasse 1 ano e meio sendo agredido fisicamente e psicologicamente. Chegou a um ponto que ele não queria ir mais para a escola. Chegou a um ponto que ele chorava, pedindo para não ir. Então, quando a gente chegou em casa, eu sentei com ele, com a minha esposa, a gente conversou com ele. Eu pedi para ele falar o que ele queria que eu fizesse para poder ajudar ele. Então, ele falou assim, mamãe, a senhora poderia aceitar que eu sou um menino? Aí eu falei assim, como? Foi assim, uma coisa assim, tão espontânea, a forma como ele falou. Aí eu falei, eu quero ser um menino, mamãe. A senhora consegue me entender? Ali eu fiquei sem ação, sem resposta na hora, mas falei assim, não, meu filho, a gente vai fazer o melhor para que você se sinta feliz. Então eu mandei ele brincar com a Nicole, que é a irmã dele, e fui conversar com a minha esposa. Então nessa época eu estava desempregada, eu falei assim, amor, o que a gente faz? Ele não quer mais ser tratado dessa maneira, então
Ele pediu para trocar as roupas dele. E eu não tinha como trocar, porque eu não tinha como trocar um guarda-roupa. Então, aí a minha mulher falou assim, por que que a gente vai num bazar, leva tudo que ele tem e troca? Aí a gente foi, conversou com uma senhora que tinha um bazar e ela aceitou trocar tudo que ele tinha por roupas masculinas. Então a gente não avisou nada para ele, deixou ele brincando com uma vizinha minha, ela olhando eles, e a gente foi. Quando eu cheguei, eu até lembro que eu trouxe um saco preto, assim. Se ele não viu nada que estava dentro do saco, eu cheguei, ó, filho, aqui é tudo seu. Quando ele abriu a sacola, que ele viu só roupa masculina, ele chorava. Ele não sabia o que é que ele pegava primeiro. Aí ele pegou uma bermuda, se vestiu, pegou uma camiseta social azul clarinho, que eu lembro como hoje. Aí ia pro espelho, chorava e sorria. E dizia, você tá vendo, mãe, o que eu tô vendo agora? A senhora entende que eu sempre fui um menino? Dali eu caí no choro, sabe? Porque eu nunca tinha visto o Gustavo sorrindo tanto, como ele ficou feliz. Aí olhou para mim e falou assim, você pode tirar uma foto minha para eu me ver? Aí isso, eu fiquei tão feliz, porque assim, ele não queria ser fotografado. Ele não aceitava ser filmado, ele não aceitava fazer nada. E a primeira coisa que ele pediu foi para ser fotografado. Aí a gente tirou uma foto dele, ele olhou no celular e falou, mãe, você tá vendo como eu tô lindo? Aí bagunçou o cabelo, porque estava partido, deixou o cabelinho assim na frente, falei, agora eu tô perfeito, tô lindo, mãe. Aí nisso, saiu pro quarto, foi mostrar para a irmã dele, correndo dentro de casa, e a gente assim, em choque, porque ele, outra criança, uma outra criança. E nisso, ele foi no quarto, quando ele voltou, já falou assim, mãe, eu tenho mais uma coisa para te pedir, só isso, mãe. Tem como você me chamar de Rafael? Foi o primeiro nome que ele escolheu. Eu falei, Rafael, Gustavo? Sim, mamãe, Rafael. Aí demorou 15 minutos, ele nessa euforia, correndo dentro de casa, e voltou, não, 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 Gustavo. Eu quero que você me chame de Gustavo. Mas lembra, mamãe, daquele canal do YouTube que eu gosto, Gustavo TV? Eu falei, sim, Gustavo combina comigo, né? Aí eu falei, combina. Eu falei, pronto, então meu nome vai ser Gustavo. Mas só Gustavo, viu, mamãe? Ainda disse brincando. Só Gustavo, não Gustavo TV, tá bom? E ficou rindo, ficou achando graça. E nisso, eu chamei a Nicole, chamei o Edgar, conversei com a minha esposa. E assim, a gente começou a chamar ele de Gustavo e até hoje tá aí o Gustavo. Uma criança feliz, uma criança que assim, cada vez mais se sente mais segura de si. Assim, eu não sei nem o que falar do meu filho hoje, porque quem conhece ele hoje? E me diz, e como é que é a relação com a escola hoje? Depois de todas essas questões que aconteceram e... Aconteceu outro problema da gente com essa questão do Instagram, que fez com que a gente tivesse que se mudar às pressas para São Paulo, que é hoje onde a gente mora. Um jornal me procurou no direct do Instagram, com uma conversa que queria fazer uma matéria, que estava interessado sobre o Gustavo. Só que eu estranhei que esse jornal, quando eu entrei nele, só tinha matérias transfóbicas nesse jornal. Então, assim, eu procurei me informar de outras pessoas e todos me aconselharam que eu não desse entrevista para eles. Então, o que eu fiz? Bloqueei e não respondi nada. Quando foi 3 dias depois, um rapaz me manda uns prints de uma matéria que havia saído. Ele colocou meu nome, foto do Gustavo, falando que Meu Deus. tratando o Gustavo o tempo todo no feminino e dizendo que a gente usava o Gustavo para ganhar dinheiro nas redes sociais, dizendo que ele era uma criança trans. Nisso, uma vereadora lá de Fortaleza, que é extremamente preconceituosa, printou essa matéria e publicou no Instagram dela, e isso veio o bombardeio de pessoas atacar a gente, ameaçando, e eu comecei a ficar com o meu psicológico muito abalado, porque quando isso aconteceu, aconteceu que mataram uma menina de 12 anos lá em Fortaleza, a Paulada, que era uma menininha trans.
Nisso eu fiquei completamente desesperada. Eu entrei em pânico, que eu não deixava mais meus filhos ficar no portão, eu não saía mais para fora. Eu fiquei com medo de andar na rua, porque eu comecei a ver quem seguia essa vereadora. E as pessoas que moravam vizinhos a mim, todos seguiam ela. Então eu fiquei com medo porque eles ficavam perguntando o nosso endereço em Fortaleza, as pessoas lá, para saber onde a gente morava, porque eles queriam resolver isso comigo. E isso eu comecei a ficar com crise de pânico. E nesse meio termo, a Casa Chama, que é uma casa que nos acolheu e nos acolhe até hoje, eles entraram em contato, eu entrei em contato com eles, mandei os prints para eles mostrando o que estava acontecendo. Aí a Leona, que é uma das cofundadoras de lá, junto com o Dig e a Matusa, depressa eles alugaram essa casa onde eu moro hoje e compraram as passagens, fizeram uma campanha e trouxeram a gente para cá, porque não estava mais seguro a gente lá em Fortaleza, depois dessa publicação. Aqui em São Paulo, foi tudo completamente diferente. Eu falo na escola, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu fui matricular ele aqui foi me reunir com toda a escola, explicar sobre o Gustavo. E, para minha surpresa, eu tive um acolhimento lindo na escola. A diretora falou que não tinha nenhum problema, matriculou o Gustavo para o social. O Gustavo faz uso do banheiro masculino na escola, só que eles me pediram que na escola ele é Gustavo. Não é para falar que ele é uma criança trans, pelo fato que a escola pode proteger ele, mas eles não podem proteger ele das outras crianças e nem muito menos dos pais. Então, não era permitido que falasse que Gustavo era uma criança trans. A gente ensinou a ele a usar o banheiro que tem a porta, que ele sempre usasse o banheiro e fechasse a porta para que nenhuma outra criança visse ele sem roupa, para que não acontecesse de alguma criança saber que ele era uma criança trans. Porque a escola não tinha como proteger, porque é uma escola pública. Então, assim, eles acolhem o Gustavo muito bem, respeitam o Gustavo, tratam o Gustavo muito bem, mas eles não têm como proteger ele das pessoas, né? Infelizmente. Agora, ótimo por um lado e triste por outro, né? Porque esse respeito significa também uma invisibilidade para nós, pessoas trans, que estamos o tempo todo, né, tentando, gritando para o mundo, né, que a gente existe, que a gente só quer respeito por ser quem a gente é. Dá uma dorzinha, assim, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que ele esteja bem, que a escola acolheu e não está criando grandes problemas, né? Como foi com aquela outra escola. Mas, de fato, assim, a escola ela tem como proteger, ela tem como se utilizar de algumas ferramentas que a gente, enquanto indivíduos, não temos essas ferramentas, né? Mas eu acho que já, tipo, contando tudo que vocês passaram antes dessa mudança para São Paulo, que mudança radical, hein? Nossa. Mudança radical. Dá tudo para poder proteger tanto a ele como a nós, né? Porque, infelizmente, os ataques vinham mais diretamente para mim. Porque na cabeça das pessoas, nós mães que protegemos e acolhemos nossas crianças trans, é porque a gente quer que essa criança seja trans. Teve pessoas que veio no meu direct e falou assim, é porque você não bate. Porque se você batesse, não era assim. Entendeu? A mentalidade das pessoas, sabe? Infelizmente, eles não conseguem compreender a gravidade de você não apoiar uma criança trans. Porque quando você não apoia, vem a questão das disforias na adolescência, vem a questão da depressão, da ansiedade e de muitas vezes até inclusive o suicídio pela falta de apoio, pela falta de entendimento das pessoas sobre um assunto que já deveria estar sendo falado, porque infelizmente a maioria das pessoas não aceitam nem falar sobre as nossas crianças, porque tem medo pelas perseguições. Então, eles não falam da existência das nossas crianças. E por esse motivo é que a gente acontece tudo o que acontece. Porque já era para estar sendo falado isso nas escolas. Porque não só tem o meu filho de trans. Existem milhares de crianças e de adolescentes trans que, na maioria das vezes, nem terminam os estudos pela falta de apoio,
por bullying, por agressões físicas, por não conseguirem mais estudar porque são maltratados na escola, inclusive pelos próprios professores. Então, assim, é muito difícil essa situação. Total, Jaci. Eu acho que a ideia é justamente o principal motivador dessa temporada que a gente está fazendo, dessa temporada de lives, de conteúdos, é tornar isso disponível para educadores e gestores, porque a gente vê, e eu acho que a Duda teria também muitas histórias para contar nesse sentido, claro, de um tempo, né, já de alguns anos atrás, enfim, mas de como a escola é uma extensão da sociedade, como ela reproduz essa violência contra pessoas trans, né? Contra crianças trans, né? E de uma maneira extremamente agressiva, assim, né? Traumatizante, enfim, né? E, então, acho que a ideia dessa temporada é justamente essa. A gente depois tem que pensar em formas de fazer isso chegar, de fato, nas escolas, porque eu acho que é legal a escola que acolhe, mas eu acho que não é suficiente. A escola tem que assumir a responsabilidade de educar os pais, de educar as crianças, para que as pessoas possam exercer o seu livre-arbítrio, possam viver com a sua, em paz com a sua identidade. Isso é super importante. Então, acho que é um passo além que a escola ainda tem que dar, né? E outra coisa que eu queria te dizer é que eu tava, toda vez antes das lives, eu vou lá stalkear a pessoa que vai participar da live, né? Vou lá conhecer, saber mais, né? Enfim, então eu vasculhei o teu perfil ali de cabo a rabo. E aí teve uma imagem que me deixou assim muito perplexo, assim, porque a gente fez uma live com a Tamires o principal tema da live e do livro dela foi o luto, né? Essa questão do luto, do luto do filho, né? Ela para o nascimento dessa, no caso dela é uma menina trans, né? E numa das imagens do teu perfil eu vi uma tatuagem tua que eu acho que está no teu braço, né? Que é não vai ter luto, vai ter luta trans, né? E eu falei, tá, mas como assim, né? Pô, para Tamires o luto foi uma coisa tão presente, né? E o que aconteceu, será, com a Jace, que para ela optou por outro caminho. E aí agora, ouvindo as tuas histórias, eu vi que você não teve nem tempo de pensar nisso, né? Foi um bombardeio, assim, Eu tive que pensar no bem-estar do meu filho, que eu também não tenho só ele, eu também tenho uma filha de 13 anos que também tem autismo e tem outras problemáticas também. Então, assim, a minha vida toda é uma correria de todas as formas. Tem o Edgar também, que também tem algumas questões. Então, assim, eu não tive tempo nem para parar para pensar nessa questão de luto. É doloroso para mim, não do Gustavo ser uma criança trans. O que é doloroso para mim é o medo do que pode acontecer com ele no futuro pela falta de leis que funcionem, porque só são as que a gente consegue, só fica no papel. Todos os dias desaparece uma pessoa trans, todos os dias uma pessoa trans é assassinada e nada acontece. Não é feito nada, ninguém é preso, tudo acontece assim como se as pessoas tivessem o direito de tirar a vida de uma pessoa que só quer simplesmente existir. Então, cada dia para uma pessoa trans, ela está resistindo, né, à sua existência, porque as pessoas não conseguem entender a dor de uma mãe a entrar num jornal e ver mais uma notícia de outra pessoa trans que foi assassinada. Então, assim, para uma mãe que acolhe e protege seu filho, a gente fica com medo dele sair para fora, a gente tem medo das pessoas saberem que ele é trans, mas ao mesmo tempo, como muitas pessoas perguntam, se você tem medo, por que você fez um Instagram? Para tentar conseguir que ele seja respeitado, para que ele não seja mais maltratado, para tentar lutar para que não só ele, como outras crianças tenham o direito de viver. Não viver escondido, porque as nossas crianças não merecem viver escondidas. Elas existem e elas merecem ser respeitadas e tratadas como elas são. As pessoas têm que entender que elas existem e que elas são assim.
E que também não tem nada de tão diferente do que a vida de todas as outras pessoas. Eu acho que na medida em que você consegue expor teu cotidiano, sabe? As pessoas começam a ver, nossa, é uma pessoa como eu, uma família como a minha, ou tem necessidades similares. E porque eu acho que, pelo menos assim, eu percebo, as pessoas criam uma grande fantasia sobre pessoas trans, né? E famílias que tenham pessoas trans. Porque parece que acontece muita coisa, assim, fantasiosa e tal. E, gente, a gente só tá vivendo nossa vida, né? Tentando vencer um dia de cada vez, sabe? Ter um pouco de momentos leves, né? No meio do turbilhão de todas as funções de pagar conta, trabalho, né? Cuidar da família da gente, enfim. Então, Tá conseguindo trabalho, que também é uma coisa difícil, né? então Porque eu acho que a maioria tem. das pessoas que se formam, né, nem oportunidade de emprego elas conseguem ter, pelo simples fato de elas serem trans, porque é a única desculpa que há, é o preconceito, porque capacidade as pessoas têm, só não tem oportunidade por causa do preconceito. Exatamente. Gente, tem uns comentários aqui que eu estava deixando passar, não estava vendo. A MC Trans tá perguntando cadê meu afilhado, perguntando do Ele Gustavo. tá correndo aqui, que eu não sabia se ele podia aparecer, porque o Gustavo, ele costuma, quando eu tô fazendo uma live, ele entrar. Então, ele chega assim de repente e fala, oi gente, tudo bem? E se eu colocar ele aqui, ele fica mesmo. E daí a entrevista vai ser com ele, não comigo mais. Ele é do Gustavo, ele é. Ai, E aí querido. tem uma outra, Rui Alves, o Rui Alves está perguntando qual é a nossa opinião sobre pessoas que ridicularizam a linguagem neutra. Aí eu acredito que todo mundo tem opinião sobre isso. Eu estou tentando aprender um pouco, né? Porque não é fácil. Mas eu respeito, porque existem as pessoas não binárias. Então, assim, eu tento não errar muito, porque não é fácil. Porque eu tenho um filho que é o Edgar, e ele não se entende em ambos os sexos. E uma hora ele quer estar de vestido, uma hora ele está no masculino. Ele também está fazendo acompanhamento no Hospital das Clínicas. Então, assim, eu vivo uma vida meio corrida nessa questão de não de tentar aos poucos entender cada vez mais sobre para poder tentar me atualizar, porque é muita coisa. Eu acho, já que você tem uma família abençoada pela diversidade. Bem abençoada. Verdade, incrível. Muito massa. Mas tu sabe que eu acho que a questão da linguagem neutra é uma questão de tempo, né? Linguagem é viva, e ela vai se adaptando à vida das pessoas, às mudanças culturais, às mudanças sociais. E eu acho que quem ridiculariza isso está tendo uma visão curta em relação ao próprio tempo que está vivendo, porque a pessoa também não fala como se falava há 50, 100 anos atrás. Ah, então, olha Oi, aí! Gustavo. Falei para você o quê? Vem mostrar esse cabelão para nós aí. Oi. Você tá famoso, hein? Eu amei Tá esse teu bonito. cabelo, hein, Gustavo? Vocês estão demais, né? Só nos cachos coloridos, né? Tá. Boa noite. A gente tava falando de você aqui o tempo todo, mas só falando bem, tá? Vai lá brincar. Tchau. Tchau, um beijo, viu? Lindo. Então, o que eu estava falando sobre a linguagem é que é uma questão de tempo. Então, ridicularizar a linguagem neutra, eu acho que de certa forma também é de negar um esforço que cabe a todo mundo, no sentido de, primeiro, a gente conseguir acolher identidades que não estão dentro do binarismo,
E segundo, a gente também combater um sexismo linguístico, porque sempre que você generaliza é tudo masculino, então tu tem essa superexposição do homem como um ser universal que representa toda a humanidade, todos os feitos da humanidade, e isso vai criando um apagamento para as identidades femininas e para as identidades não binárias. Então, eu acho que tem uma resistência das pessoas em fazer esse esforço que também cabe, né, a todo mundo, né, de acolher e de, enfim, uh, permitir que haja espaço, né, porque se eu não existo nem no meu idioma materno, né, onde é que eu vou existir? Então, eu acho que se você não gosta, deixa as pessoas que estão demandando isso, né, construírem a sua própria linguagem, enfim. Existe linguagem própria em tudo que é universo. Por que a gente não pode estender e comportar corpos que estão fora da binariedade, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo só, porque vai acontecer, não importa os freios e projetos de leis e proibições que tentam fazer localmente, a língua é viva, vai rolar, sabe? Mais cedo ou mais tarde. E a gente não pode estender. Eu botei aqui, gente, no chat um link agora de um artigo que a gente fez, de um projeto que a gente tem sobre linguagem para o Rui, que está perguntando, Rui, sobre linguagem neutra. Eu botei um artigo que fala de um projeto da Diva aqui que a gente tem sobre linguagem não binária inclusiva, que é o nome que a gente dá, né? Para esse... e não linguagem neutra, porque ela, na verdade, não é neutra, né? Ela carrega um posicionamento ideológico junto com ela. E aí, nesse artigo, tem algumas informações interessantes. Aí também tem link para uma pesquisa que a gente está fazendo, se animarem de responder. Também tá dentro do arquivo, tem o link para a pesquisa. O Rui também perguntou, eu acho que a Jace já falou um pouco sobre isso, mas ele queria saber se depois da reportagem do Metrópole, eu também li essa reportagem, se teve muitos comentários transfóbicos e tal, né? A Jace falou um pouco sobre isso, né? Bastante. Assim, de uma maneira assustadora, assim. Como eu falei, eu estava com 16 mil seguidores, do nada foi para 23.900. E é só chegando cada vez mais. Mas dentre 10 pessoas que vêm, 2, 3 são transfóbicos e vêm com um ataque de cada um de uma forma diferente. E principalmente por causa que foi essa reportagem da Metrópole que uma pessoa printou essa matéria e fez uma live. E veio com ataques extremamente transfóbicos, falando que as mães de crianças trans, no meu caso eu, obrigava o Gustavo a fazer uso de hormônio, que não faz nem ideia do que está falando, que ele nem sabe que é uma criança trans, porque ele fala na live que eu já marquei uma cirurgia para tirar as partes íntimas do Gustavo e fala que o Gustavo tem as partes íntimas masculinas. Para não dizer o nome aqui na live, ele fala literalmente que o Gustavo tem a parte masculina e que eu já marquei a cirurgia para fazer a retirada. Então, assim, são coisas que a gente escuta que a gente não consegue nem entender de onde eles tiram tanta coisa, sabe? É um ódio que não existe. Que nem a Ana Vitória está aqui, que é MC Trans, que ela me chamou para o programa dela no Evolution. Eu tive o prazer de conhecer a MC Trans, que é a Ana Vitória, e dentre essa entrevista, o doutor Alexandre, que é o que também faz o acompanhamento do Gustavo lá no HC. Ele explica claramente sobre crianças trans. Ele faz um trabalho incrível no Hospital das Clínicas, que é ele que faz as triagens para as crianças entrarem nesse projeto, que é no Hospital das Clínicas, que é onde o Gustavo faz acompanhamento desde o ano passado, e também outras crianças também. Então, assim, as pessoas deveriam pelo menos entender, procurar pesquisar, procurar saber um pouco mais. Mas isso não acontece. Quando você estava falando aí sobre linguagem neutra, só tem uma coisa que eu também falo que as pessoas não conseguem entender. Todas as pessoas trans deveriam, primeiramente, não só trans como LGBTQIA+, primeiramente se unir, porque a nossa comunidade é uma comunidade grande. Se nós
entre nós se uníssemos para conseguir leis que funcionassem, para conseguir formas da gente se colocar nessa sociedade, as pessoas ouviriam a gente. Mas o problema é que também existe muita desunião entre a própria classe LGBT. Então, é muito triste você ver que dentro da sociedade LGBT existe a discórdia. Então, a gente não consegue se conseguir nada para nós, porque se a gente, a própria classe LGBT, se ataca, como é que as pessoas vão dar credibilidade para a gente? Então, eu acho que antes da gente tentar falar sobre linguagem neutra ou qualquer outra coisa, a gente tem que buscar a união entre toda a classe LGBT, porque uma classe, todos nós, LGBTQIA+, juntos, faz barulho, porque a gente colocou a Erika Hilton com quantos votos lá dentro de São Paulo? Então, assim, quando as pessoas trans se juntam, elas conseguem muita coisa. Não só trans, como lésbicas, todos, né? Mas, infelizmente, isso não acontece na prática. O nosso desafio, Jaci, eu vejo que é primeiro a gente combater uma série de outros preconceitos que são reproduzidos dentro da nossa comunidade, né? E você vai ver, tem reprodução fortíssima de machismo, de racismo, de misoginia, tem uma masculinidade tóxica muito forte também. A gente tem que lidar com transfobia dentro da própria comunidade, enfim. Então, enquanto não houver um processo profundo de empatia e de educação da comunidade LGBT, então todos nós, né, que somos corpos dissidentes, seja de sexualidade ou de gênero, a gente tem a obrigação de se aprofundar dentro das questões sociais e políticas que nos afetam, né, e que aumentam os índices de violência, né, para a nossa comunidade, e entender quem está no centro desses diferentes alvos, né? Porque acho que muitas vezes acho que se a nossa comunidade tivesse, por exemplo, ciente de que não tem só o problema da transfobia, mas é a transfobia com intersecção de um monte de outros problemas, a transfobia com racismo, a transfobia com capacitismo, né? E a gente tem essas intersecções de opressões dentro da nossa própria comunidade. Então, se a gente não entender essas múltiplas violências que acontecem, essas múltiplas opressões e essas múltiplas identidades que estão sendo atacadas o tempo inteiro por essa cis-heteronormatividade, a gente não constrói essa união, na minha opinião, né? Porque se você for ver assim, tem um monte de gay branco racista misógino, né? Tem um monte de lésbica feminista radical que odeia mulheres trans e travestis, sabe? Então, como é que a gente desenvolve, né, uma ponte de diálogo entre essas diferenças, se não for a partir de educação e exercício de empatia, né? É isso que eu falo sempre, quando as pessoas me perguntam, o que eu falo. Não existe uma união se todos não se apoiarem, né? Porque todos são uma bandeira só, entendeu? Todos passam por preconceitos, independentemente de ser lésbica, trans, homossexual. Todos somos perseguidos e eles não entendem isso, entendeu? Que não existe uma pessoa que é mais vítima do que outra, só que tem a questão das pessoas trans serem mais perseguidas do que outras. Realmente isso é verdade. Mas todos têm que se unir para que a gente consiga o respeito, para que todos possam viver uma vida digna, com respeito. É o mínimo, né? E entender que uma pauta não anula a outra, né? Então, acho que isso é importante. Às vezes as pessoas entram em discussões como se eu lutar contra a transfobia vai anular a luta contra a homofobia, ou que vai anular a luta por outros direitos. Eu acho que as lutas, elas se fortalecem entre elas, né? E, ao mesmo tempo, elas não se anulam, elas acontecem em paralelo e são muitas as questões e muitas as pessoas, né, dentro do campo da diversidade para a gente poder ter discussões múltiplas, né? Enfim. Tem um comentário aqui do Rui,
Ele fez vários comentários aí, né, falando sobre a relação entre o alcance dos conteúdos e o fato do Gustavo ser uma criança trans. E aí agora ele falou também, ele acha que assim como o preconceito, como o racismo não acabou, a transfobia também dificilmente vai acabar e tal. E eu não sei, eu vou só falar rapidamente a minha opinião pro Rui aqui. Eu acho que não se trata, Rui, da gente acabar, né, com o preconceito, porque a gente não pode controlar a mente das outras pessoas. Mas eu acho que o que a gente precisa é mudar o status desse preconceito, né? Se hoje, com o governo que a gente está, com a situação que o Brasil está sendo o país que mais mata pessoas trans, né? Que mais agride pessoas trans, enfim, no planeta, se a gente consegue mudar esse status e fazer com que esses casos passem a ser uma exceção e uma exceção que vai ser penalizada, né? E assim, ó, ele era um professor negro e ele falava, olha, o racismo hoje é crime. Então, assim, você tem duas opções. Ou você questiona os seus próprios privilégios, a sua branquitude, e revê e se junta a gente à luta antirracista, ou se você quiser continuar sendo racista, você vai falar com o meu advogado e você vai para a cadeia. Então, assim, eu acho que a gente precisa de mais leis, precisa de uma estrutura institucional que vá punir as pessoas que optarem por ficar desse lado, né? E mais estímulos na publicidade, no cinema, na televisão, para que as pessoas consigam se sentir à vontade com a diferença, né? Porque o que acontece hoje é que são várias muralhas, né? E aí a gente acha é muito distante a gente conseguir aceitar que uma criança pode ser transgênero, por exemplo. Na verdade, o que precisa é informação e a gente ter mais acesso, mais representatividade, porque chega um momento que a gente entende, ok, não é uma criança, não é a mãe, não é... Isso é algo que acontece, que sempre aconteceu na história da humanidade, que vai continuar acontecendo, que talvez aconteça ainda mais, né? E as pessoas são pessoas, continuam sendo pessoas, continuam, enfim, sendo pessoas que merecem conviver, que merecem poder expressar a sua própria identidade, merecem o direito de ser quem elas querem ser, né? Então, eu acho que a gente para abraçar uma luta, a gente não precisa abraçar com a condição de que um dia a gente vai zerar esse problema. Né? Os problemas nunca zeram, né? Só quando tem vacina mesmo, né? E olhe lá ainda. Então eu acho que problemas sociais a gente abraça uma causa porque ela é a coisa certa a se fazer, né? Porque mesmo quando o problema não diz respeito a gente, eu acho que a gente tem que conseguir distinguir o que é certo e o que é errado, né? E o direito à vida é para todo mundo. Não é só para quem é cisgênero, para quem é heterossexual, para quem é branco, enfim, para quem não tem deficiência, é para todo mundo. Eu percebo que as pessoas tentam não falar sobre as crianças trans, porque se fosse um assunto que fosse abordado em vários lugares, eles iriam ver a quantidade de crianças trans que existem. Só que no Brasil, e que fazem acompanhamento, que eu já tenho assim, um pouco de conhecimento sobre, tem mais de 350 crianças fazendo acompanhamento, fora outras que vêm aparecendo. Então, assim, se fosse um assunto falado e que as pessoas começassem a compreender, mas não, eles fazem de tudo para que esse assunto não chegue na mídia, para que esse assunto não seja falado, porque eles temem isso, porque eles acham que isso é uma doença, que eles acham que isso não pode continuar, mas isso não vai acabar. Eles só simplesmente privam as nossas crianças de viverem, de terem respeito, de terem uma educação como qualquer outra criança tem. O meu propósito com esse Instagram é conseguir que, assim como meu filho, outras crianças tenham os mesmos... Da mesma forma que você, pai ou mãe, quer que seu filho se forme, eu também quero que o meu direitos. E é isso que eles privam as nossas crianças. Eu acho que é por aí mesmo. O
Rui tem várias perguntas aqui. Duda, não sei se tem algum comentário, eu vou tentar ler algumas delas para ver se a gente consegue. Que o Rui está perguntando para vocês, as pessoas que dizem que respeitam, mas não apoiam. Elas estão sendo transfóbicas e tal. Olha, sinceramente, primeiro eu tenho que entender o que essa pessoa entende por respeito, né? Porque às vezes o fato de ela não me dar uma paulada na cabeça, ela acha que está me respeitando. E, na verdade, ela pode estar criando um monte de violências simbólicas, pode estar criando um monte de barreiras no sentido de querer me depreciar moralmente, ou que eu seja sempre motivo de piada, ou que eu seja... Então, muitas vezes essa pessoa ela diz, ela respeita porque ela não me meteu a mão na cara, sabe? Porque ela não gritou comigo no supermercado, porque ela não criou uma violência direta para mim. Mas muitas vezes só o fato de ela estar rindo de uma piada transfóbica, de ela estar contribuindo para uma fofoca que fala mal de uma pessoa trans, sabe? Que vai lá e inventa questões, enfim. Tem muitas formas de violência. Então, eu geralmente nesses comentários, eu não apoio, mas respeito, eu preciso entender o que essa pessoa entende por respeito, né? Para eu poder dizer se ela foi transfóbica ou não. Tipo, ela não é obrigada a levantar a bandeira da transgeneridade por mim, para mim, pelas outras pessoas trans. Mas eu acho que essa fala, geralmente, ela vem acompanhada de alguma justificativa para algum preconceito velado, sabe? Geralmente eu interpreto assim, né? Gente, já o papo tá bom demais, mas eu acho que a gente vai ter que finalizar, porque a gente tem uma live daqui 15 minutos. E aí tem que baixar o vídeo e tal para conseguir entrar de novo. Eu queria, assim, antes de finalizar, só te dizer, já assim, que muito respeito e muita admiração pela tua jornada, assim, pela tua coragem. Eu quero te dizer, acho que tem muitas... Acho que é muito comum a gente ouvir esse discurso, já falei isso em outras lives, assim, né, seja uma família que tem uma pessoa com deficiência, uma família onde tem pessoas LGBT, pessoas transgêneras, e a gente sempre acaba indo para o discurso da falta, né? Assim, nossa, apesar de tudo, ele conseguiu, apesar de tudo. E a gente tem frisado muito aqui que essa diversidade, seja qual for, né, o tipo de diversidade, ela não é ela funciona muitas vezes com um entrave devido aos preconceitos, né, ao formato normativo da sociedade, mas ela é sobretudo uma riqueza. Então, essa tua família que é abençoada quando a gente diz que a tua família é abençoada pela diversidade, eu tenho convicção de que vai germinar muito fruto maravilhoso, incrível, muita coisa boa para o mundo a partir de uma família tão rica como a tua. Só admiração e respeito por ti, Jace, tá? Obrigado demais. Eu queria agradecer pela oportunidade de falar sobre o meu filho, de tentar mais uma vez conseguir o mínimo, que é o respeito que tanto ele como todas as outras pessoas trans merecem, e que mais as pessoas consigam entender e compreender que só o amor consegue atingir esse ódio todo que a gente recebe diariamente das pessoas, que as pessoas possam parar, deixar de se pensar em si próprio e um dia se colocar no lugar do outro, entender que todo ser humano precisa ser compreendido e amado como ele é, para que ele possa ser feliz, porque só o amor e a compreensão, e principalmente o respeito, vai fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor. Isso aí. Jace, muitíssimo obrigada. Foi uma honra te ter aqui. Obrigada por toda a tua flexibilidade para se fazer presente nessa temporada, que é uma temporada tão importante. Parabéns pela tua luta. Eu me sinto assim muito feliz assim por ver uma mãe como você
tão atuante, tão corajosa, sabe? Tão disposta a enfrentar essa luta, que é uma luta tão estrutural, tão difícil. E então quero te desejar assim, ó, muita força, muita resiliência, porque não é uma caminhada fácil e com certeza ela não vai ser uma caminhada fácil, porque a caminhada trans é sempre uma caminhada tortuosa. Mas eu acho que também é uma caminhada com muita riqueza, com muito aprendizado, com muita beleza, com muito amor, né? Porque lutar pelo que se é de verdade é uma das poucas lutas que valem a pena, né? Então, fica meu beijo enorme, meu abraço enorme e muita admiração e agradecimento por você ter vindo na nossa live hoje. Obrigada. E só uma coisa que eu esqueci, que a gente teve uma grande vitória esse mês agora. O Gustavo conseguiu a sentença, ele já é retificado. A gente está só esperando a certidão de nascimento nova dele chegar para comemorar o aniversário dele, que a gente não fez ainda nem o bolinho dele, que a gente está só esperando a certidão nova dele chegar, que o juiz deu a sentença favorável e o Gustavo agora não vai ser mais nome social, e sim Gustavo Queiroga Batista. Oficial. Maravilha. Ai, parabéns, parabéns mesmo. É uma conquista muito maravilhosa essa. Celebre muito, muito, muito mesmo. Muito obrigada, viu, gente? Uma boa noite. Valeu, pra Jace. vocês. Boa noite para ti e para toda a família aí. Boa noite, Jace. Boa noite para todo mundo que esteve aí com a gente. E até muito breve. Daqui a pouquinho tem mais uma live. Um beijo, gente. Beijo, boa noite, gente. Até daqui a pouco.